Atos 1, versículo 4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A nossa vida espiritual, ela é importantíssima, porque quem tem uma vida espiritual abençoada, terá as demais áreas da sua vida também abençoadas. Vai bem no trabalho, vai bem no lar, vai bem nos estudos. Então a vida espiritual, ela é básica, ela é de uma importância vital para nós. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. O servir a Deus tem tudo a ver com a vida espiritual. Ainda que Deus cuide de outras áreas do nosso viver, mas sobretudo Ele quer cuidar do nosso relacionamento com Ele, a nossa vida com Ele. Então nós precisamos ter uma vida espiritual abundante, uma vida espiritual boa, uma vida espiritual satisfatória. Nós precisamos disso. Veja bem aqui nesse texto. Jesus já tinha morrido na cruz, tinha ressuscitado, e ele, durante 40 dias, ele vai aparecer para os discípulos. No final desse período, ele chega para os discípulos e fala assim: vocês não se ausentem de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Espera a promessa, espera essa promessa. E ele vai dizer lá no versículo 8: vocês vão receber a virtude, poder, que vai descer sobre vós, e vocês serão grandes testemunhas. E nós vemos que depois que Jesus sobe aos céus, os discípulos vão assistir aquela linda cena de Jesus subindo aos céus. Mas nós vemos no versículo 12 ao 14, os discípulos voltam para Jerusalém, eles vão obedecer o que Jesus falou, eles voltam para lá, e eles vão ali para aquele cenáculo, eles vão estar ali buscando ao Senhor. Nós vemos aqui os 11 apóstolos, infelizmente Judas não estava com eles mais, 11 apóstolos, e eles perseveraram ali em oração, diz a palavra, unânimes, unidos. Inclusive Maria, mãe de Jesus, fez parte da oração. Os irmãos dele, Tiago, o Judas ali, aquele Judas que escreveu a carta, e outros irmãos de Jesus estavam ali juntos orando. Então veja bem, o Senhor deixou aqui a orientação para que eles buscassem a bênção. Irmãos, a gente só vai ter bênção se a gente buscar essa bênção, não tem outro jeito não. E eles vão ali, e vão ter ali uma vida de oração e jejum. Obviamente que eles gastaram tempo ali, jejuando um bom tempo, eles vão ficar mais ou menos aproximadamente 10 dias em oração. Eu creio que em boa parte jejuando, mas orando. Quando eles estavam assentados, Deus visita, Deus envia o Espírito Santo. Aí nós vamos ver aqui no capítulo 2, no capítulo seguinte, Deus envia o Espírito Santo e a realidade daquele povo muda. Jesus tinha sido crucificado, tinha sido preso e crucificado. Os judeus estavam contra Jesus, obviamente contra a igreja. Os romanos tinham matado Jesus. Ninguém aceitava. Então os discípulos estavam num momento difícil. O que eles fizeram? Foram para a oração. E a partir dali,
Deus vai mudar o mundo por meio daquelas vidas que buscaram o Senhor. Eles terminaram a oração em mais ou menos 120 pessoas, 120 perseverantes. Então, com base no texto, eu quero ministrar essa palavra. Diga assim: o poder secreto da oração e do jejum. Há um poder maravilhoso, há um poder que muitas vezes a gente não percebe. Você vai orar, você pensa, puxa, não está acontecendo nada, eu não estou sentindo nada, mas a oração, o jejum, e nós convocamos um jejum para a igreja nesse domingo, para esse mês de fevereiro. A oração e o jejum muda tudo. Uma vida de oração e jejum, ainda que você não sinta na hora, ainda que você não perceba claramente o que está acontecendo, mas dentro de você está ocorrendo algo grande, maravilhoso, algo significativo. Esses discípulos aqui, eles vão obedecer à ordem do Senhor, eles vão se reunir, 120, vão perseverar nessa busca, e a partir do capítulo 2 de Atos, nós vemos uma igreja poderosa, uma igreja forte, uma igreja que alcança a Judéia, alcança Samaria, alcança nações da Ásia, nações da Europa, o evangelho vai para a África, é impressionante. Você pega o livro de Atos, você vê uma igreja forte e vencedora. Por quê? Porque começou ali com muita oração e muito jejum. Atos não termina no capítulo 28, Atos continua até hoje, a obra que o Espírito Santo está fazendo, curando, libertando, operando. Então vamos ver lá, o poder secreto da oração e do jejum. Diga assim: enchimento do Espírito Santo. Atos 2,4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A primeira bênção que vem daquele momento de consagração, de oração e jejum, é o enchimento de Deus. Esse versículo 4 vai mostrar aqui um povo cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. A partir do versículo 20, nós vemos eles orando em outras línguas, línguas dos anjos e língua dos homens também. De repente, a festa de Pentecostes, vinha gente de todo lado, e cada um dos povos que estavam ali representados, ouviam aqueles discípulos orarem e profetizarem na língua deles. Era impressionante o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo mudou a história do mundo. Se a gente quer ter uma igreja abençoada no mundo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. O que faz a diferença numa igreja não é a nossa sabedoria humana, ainda que tenha a sua importância, não é a nossa presença no culto, ainda que seja essencial, não é simplesmente um interesse em servir a Deus, ainda que isso é básico. O que faz a diferença numa igreja é o enchimento do Espírito Santo. É uma igreja cheia de unção, cheia de poder. Quer salvar a alma? Precisa ter o enchimento do Espírito Santo, esse poder maravilhoso. Houve a visitação do alto e mudou aquelas vidas. O que aconteceu? Desceu o poder de Deus e dons. Irmãos, nós temos que dar lado para o poder do alto. Nós temos que buscar e receber os dons do Espírito. O que abençoa a tua vida é o poder do Senhor. Os dons do Espírito Santo precisam ser revelados na igreja. Nós precisamos ter os dons. A igreja não pode abrir mão disso. Então o enchimento do Espírito Santo é tudo para você. Se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa estar cheia do Espírito Santo. Você precisa buscar essa experiência. É isso que muda uma vida de verdade. Caso contrário, a gente tem ali um cristianismo nominal, algo de aparência,
mas sem grandes resultados. Nós precisamos buscar esse poder, nós precisamos clamar. O tempo atual é tempo de busca, é tempo de enchimento de Deus. Nós precisamos disso. Eu estou conclamando à igreja isso: venha orar, venha buscar a Deus, jejua, e Deus vai mudar a tua realidade espiritual. Deus vai mudar o teu relacionamento com Deus e com os homens. O Senhor vai te usar de uma maneira poderosa. Você precisa do enchimento do Espírito Santo. Você precisa provar esse poder. Provar esse poder. Quando eu me converti lá no início da renovada, foi esse poder. O que fez a diferença na tua vida lá atrás foi esse poder. E o que faz a diferença hoje é esse poder. Nós precisamos dar vazão aos dons. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus tomar conta das nossas vidas, e você vai presenciar coisas lindas. Nós precisamos de curas, sinais, maravilhas, e isso só acontece quando o Espírito Santo está no controle. Aplauda o Senhor. O poder secreto da oração e do jejum. Diga assim: ousadia ministerial. Atos 2,14 nos diz: então se levantou Pedro com os 11, já tinha escolhido Matias aqui, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Interessante, irmão. Os discípulos estavam com muito medo dos judeus. Quando Jesus morreu, eles estavam escondidos ali. Jesus apareceu no meio deles, as portas, janelas fechadas do cenáculo, eles com muito medo, muito medo, muito medo. E havia razão para esse medo. Se tinham matado o líder, o mestre, o que não faria com eles? Eles estavam ali numa situação difícil, não tinham força para enfrentar aquela diversidade dos judeus, dos romanos. Eles temiam pela própria vida, eles pensavam: nós não vamos conseguir, eles vão tirar a nossa vida. Então não tinha ousadia nenhuma. Jesus treinou aqueles discípulos, especialmente os 12, para que eles dessem continuidade na sua obra. Mas para tanto, eles precisavam, como Jesus, estar cheio do Espírito Santo. Sem o enchimento do Espírito Santo, eram apenas discípulos escondidos, discípulos ocultos. Sabe aquele discípulo que não fala de Jesus para ninguém? Era mais ou menos isso. Eles não só não falavam, como estavam trancados. Mas agora, nós vemos aqui, eles buscaram, obedecendo o que Jesus falou, e eles foram cheios do poder. Junto com esse poder, o que vem? A ousadia. Esse versículo 14 mostra aí. Pedro se levantou diante de quem? Diante de todo mundo que estava na festa. O cenáculo estava ali em Jerusalém, junto à cidade, e a festa acontecia em Jerusalém. Gente de muitos lugares. A festa de Pentecostes era uma festa muito tradicional, vinha muita gente. Naquela hora, o mesmo Pedro que tinha negado Jesus diante dos empregados do sumo sacerdote, tinha negado, tinha praguejado, ele vai se levantar aqui, conforme esse versículo 14, junto com os outros, e ele vai pregar um sermão poderoso. Ele é duro aqui no sermão. O sermão não foi qualquer coisa, não. Ele teve aqui o que? Uma ousadia ministerial atípica para o momento. Naquele momento, quando todo mundo estava com medo, Pedro estava ali, pregando, falando, e para todo mundo. Quem estava ouvindo? Os sacerdotes estavam na festa, os escribas estavam na festa, judeus, não só da Judéia, mas como de diversos lugares, estavam na festa, autoridades romanas estavam ali, e Pedro se levanta junto com os outros, e ele vai pregar aquele poderoso sermão. Por que essa ousadia? Por causa do poder secreto da oração e do jejum. Vem a coragem que faltava para Pedro até então, agora era uma realidade, aquela intrepidez, aquele ânimo.
ele se levanta. Se antes as portas, as janelas do cenáculo estavam fechadas, agora eles não só abriram, como saíram para fora. E Pedro começa a pregar e começa a falar, ousadia. O ministério se torna forte naquele momento, ousadia. Você quer ter ousadia diante dos homens, você quer ser uma bênção nas mãos de Deus, você precisa ter uma vida de oração e jejum. A vida secreta de oração e jejum muda a tua realidade, e você vai ser uma bênção. Muita gente fala, eu quero ser uma bênção, eu quero ser uma bênção, mas eu não consigo ser abençoado, muito menos ser uma bênção. Vai orar, consagra a tua vida, vem orar. Nós vamos estar orando aqui às sextas-feiras, venha conosco, vamos estar orando, você vai sentir a presença poderosa de Deus na tua vida. Vem orar, vem orar, isso aqui vai acontecer, você vai ser uma pessoa ousada. Nós estamos no tempo do fim, irmãos, nós estamos ali, o relógio está chegando meia-noite, o relógio está chegando o momento. A palavra das 10 virgens que fala dessa questão aí, ó. Chegou a meia-noite, o Senhor voltou, o noivo está voltando. Nós precisamos de ousadia agora. Nós temos parentes não crentes, precisamos salvá-los, parentes afastados, precisamos buscá-los. Nós temos vizinhos que estão indo para o inferno, e nós moramos do lado, e nós podemos, mas hoje nós não temos força. Vamos buscar essa ousadia no poder da oração. Vamos buscar essa ousadia, vamos abençoar lá no teu trabalho. Muitas vezes você não sabe como falar para alguém, mas quando você começar a orar, você vai sentir a presença do Espírito Santo na tua vida, e palavras vão fluir naturalmente, e vão sair de você, e de repente você vai começar a abençoar, abençoar e abençoar. Aplauda o Senhor. O poder secreto da oração e do jejum. Diga assim: unção na pregação. Atos 2,41 nos diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Já pensou, irmão? Mas 3.000 pessoas quem? Pessoas totalmente incrédulas. Eram pessoas que estavam na festa, eram pessoas que tinham consentido com a crucificação de Jesus. Sacerdotes obedeceram à fé, diz a palavra. Pessoas incrédulas ali, pessoas que não acreditavam, mas aquela unção foi tão significativa, tão forte, aquela unção, tão forte, que as pessoas não resistiram. A unção na pregação. O Senhor Jesus disse: o que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Eu posso pregar, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu não convenço ninguém. A gente muitas vezes causa ira na pessoa. Sem o enchimento do Espírito Santo, a gente pode usar a sabedoria que temos, até o conhecimento, mas não vai impactar o coração da pessoa. Mas quando nós estamos cheios da bênção do Senhor, isso por causa da oração, do jejum, aí nós vamos pregar e haverá convencimento, as pessoas vão ser convencidas, como foi esse caso. Pensa vocês, numa festa de pessoas que quiseram a morte de Jesus, de repente quase 3.000 caem de joelho, convertidas, conversão em massa, conversão, um resultado extraordinário, quase 3.000 pessoas. Por quê? Por causa da unção. A unção quebra o jugo, diz a palavra. A unção é tudo, me canta, Zaias, é a unção do alto. Nós precisamos dessa unção, queridos irmãos, queridas irmãs. Essa unção é a que vai fazer a diferença em nossas vidas, em nossa igreja. Eu sempre sonhei a 10ª igreja ser conhecida como a igreja do poder de Deus, a igreja de unção. O meu sonho foi sempre esse, porque eu não enxergo a igreja de outra maneira. Eu não vejo uma igreja com resultados permanentes, resultado que permanece,
se não tiver aquela unção maravilhosa. É somente a unção que vai trazer o resultado. Veja bem, quando Pedro agora sai do cenáculo e ele deixa o Espírito Santo usar, aquela unção foi tão forte, o sermão foi duro, de repente eles vão chegar e vão dizer assim: que faremos, irmãos? Olha aqui no versículo 37. E Pedro vai dizer: arrependei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós outros, vossos filhos, e todos que estão longe, longe no tempo, ou longe na distância geográfica. Então veja bem, de repente aquelas pessoas que mataram Jesus, estavam ali perguntando: o que nós faremos, irmãos? O que nós vamos fazer? E a unção trabalhou de uma maneira tão forte que as pessoas foram quebrantadas. Anos atrás me fugiu o nome do pregador aqui na Argentina, foi um pregador de destaque, e fugiu o nome dele. Ele estava realizando assim, alguns trabalhos evangelísticos em ginásio de esportes lá, e dizia o seguinte: a unção na pregação era tão forte que as pessoas que passavam na rua caíam, ou endemoniadas algumas, outras caíam cheias do Espírito Santo na rua. A unção tomou conta lá dentro, tomou conta e ficou em volta. Olha o que é a unção de Deus. E aquelas pessoas foram caindo, né? David Robertson, uma pessoa muito usada por Deus, americano. Eu fui participar de um evento em Campo Grande, quase 30 anos atrás. Ele tinha tanta unção, ele tinha uma palavra simples, objetiva, ele tinha tanta unção, que os milagres aconteciam assim aos montes. Pessoas dizendo: eu estou ouvindo, eu era surdo, eu estou ouvindo, estou falando. A pessoa surda e muda falando, aleijado andando, assim, normal. É unção, a unção na pregação, aquela unção forte, aquela unção dominante. Nós precisamos, a oração leva a isso, não tem outro caminho, né? Simão mais quis comprar essa bênção do Pedro e do João. Falei: não tem preço não. Essa bênção é para quem busca a Deus. Você quer ter uma vida abençoada? Vem aqui, dobre os teus joelhos, chore na presença de Deus, fala: Senhor, eu preciso ser uma bênção no final dos tempos. O que adianta a gente fazer tudo nesse mundo e depois não subir no arrebatamento, e muito menos ajudar outros a subir? Unção na pregação. Aplauda o Senhor. Vamos encerrar o poder secreto da oração e do jejum. Diga assim: satisfação comunitária. Lá no final de Atos 2, no versículo 46, diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. E iam para o templo. As autoridades ameaçavam prender, estava lá no templo. Partiu o pão de em casa, tinha ali a ceia do Senhor, e tomavam as suas refeições com alegria, olha, irmão, e singeleza de coração. Aquela igreja que vai nascer ali de um homem que morreu na cruz, veja bem, nasceu de alguém que foi morto numa cruz, porém ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Aquela igreja cheia do poder. Então, se Atos 1 é a ordem de Jesus para eles buscar, e termina com eles buscando, Atos 2, nós vemos uma igreja cheia, que vai ter tanto resultado, tanto na conversão, como na satisfação. Eles vão perseverar aqui no 42, 43 vai dizer que havia poder, muitos sinais eram feitos. Aí eles vão vender propriedade e cuidar uns dos outros, e eles vão estar aqui junto, com muita alegria no coração. O último versículo fala: e contando com a simpatia do povo. Então veja bem, a satisfação da igreja vem por meio dessa vida de oração, dessa vida de jejum. Você quer ter uma igreja satisfeita, uma igreja abençoada? É preciso ter esse manifestar de Deus. E a manifestação de Deus só vem quando a gente busca o Senhor em oração e jejum. Com oração e jejum vem milagre, vem solidariedade para com o necessitado, vem comunhão, vem alegria, vem prazer. O povo se sente bem. Muitas vezes a pessoa é crente e está triste. Eu sou crente, estou triste. Por que está triste? Busque a Deus.
Não é normal estar triste, não. O normal é estar alegre, estar feliz. Uma igreja vai ser uma igreja feliz, abençoada, quando essa igreja buscar o Senhor com oração, com jejum, clamar ao Senhor, buscar, e vai buscando, e vai acontecendo, e Deus vai operando, e a alegria vai tomando conta da alma, a alegria quer tomar conta de você, a alegria quer fazer a diferença na tua vida. Deixa essa alegria te dominar, deixa a bênção do Senhor. Você só vai ser satisfeito quando Deus dominar totalmente a tua vida, a despeito das provações. Depois você continuará feliz, abençoado com o Senhor, e Deus vai agir no teu viver. Deus vai te abençoar poderosamente, amém? Fique de pé e aplauda o Senhor, aplauda bem forte. Tenha poder, tenha ousadia, tenha unção, tenha satisfação. Experimente o poder secreto da oração e do jejum. Experimente esse poder.